mais de 15 minutos e eu não gravei, me perdoem. Então, boa noite, senhores. Então, não, comecei a gravar agora, certo? Então, falando sobre os conversores, deixa eu ver se eu mostro aqui. Um conversor AD. Então, você tem diversos tipos de CI, circuitos integrados, que fazem essa conversão analógico-digital. O que é que ela faz? Tenho uma entrada analógica, ele vai fazer um trabalho de conversão de analógico para a saída digital. Aí, de acordo com aquilo que a gente já estudou, para fazer esse trabalho, eu tenho que usar o sinal do jeito que ele é? Ou tenho que fazer, que primeira coisa eu poderia fazer no sinal para transformá-lo de analógico para digital? Peguei um sinal de voz. Qual é a primeira coisa que eu deveria fazer? Que a gente já viu. Pegando essa imagem, por exemplo. O que é que vocês me ajudam? Qual a primeira coisa? Eu tenho esse sinal aqui verdinho, analógico. Certo? E eu quero que ele tenha uma saída digital. Ele vai ter uma saída digital. Uma entrada analógica, mas uma saída digital. E agora? Qual a primeira coisa que deve ser feita? É quantizar, né? Quantizar. Não. Olhe para cá. Eu tenho esse sinal analógico. A primeira coisa que eu tenho que fazer nele, eu posso usar um sinal analógico num sistema digital? Não. Por Não, vai quê? ter de discretizar. Exato, porque um sinal analógico é um sinal contínuo. E os sistemas digitais só usam sinais discretos. Então, primeira coisa, eu preciso discretizar, mas para discretizar, primeiramente eu tenho que pegar amostras desse sinal. Vocês concordam comigo? Mostrar isso aí. Eu tenho que amostrar esse sinal. Só que essas amostras não são discretas. Essas amostras são pedaços desse sinal, onde ele tem um começo e um fim, bem pequenininho. Mas você concorda comigo que mesmo esse começo e esse fim, ele tem valores que são infinitos? Sim. Todo mundo entendeu por quê? Entendeu, Michel, ou não? Entendi sim, professor. Estou na escuta. Pronto. Você está entendendo por quê? Os valores que eu pego da amostra são valores infinitos? Sim. Mesmo porque eu vou ter um começo e um fim. Então vamos supor que aqui seja eu peguei um valor entre 10 e 11. Você concorda comigo que entre 10 e 11 eu tenho infinitas possibilidades de valores? 10,00001, 10, então esse sinal ele é um sinal amostrado, mas ele é analógico ou digital? Discreto ou contínuo? Esse é contínuo, o Ele analógico. é um, irmão, só, aqui está o sinal analógico. Fiz a amostragem do sinal. Essa amostragem, ela é discreta ou contínua? Creio que seja o discreta já. Tem os pontos, Não é? né? É isso que vocês não estão entendendo ainda. Veja, quando eu faço a amostra do sinal, eu não estou pegando um ponto nesse sinal. É isso que eu vou repetir de novo. Eu estou pegando um conjunto de pontos para amostrar. Certo? Deixa eu ver se eu vou pegar esse mesmo sinal aqui, vou copiar a imagem, vou abrir o outro. Então, a Para você. amostragem não é sinônimo de Discreto. ser discreto. É isso que eu estou dizendo desde a primeira aula. É. Desde a primeira aula que eu estou dizendo, que uma coisa não é a outra. Veja, se eu pegar esse sinal para amostrar, o que é que eu faço? Presta atenção aqui, ó. Eu vou pegar ele para amostrar, certo? Eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, vou fazer uma amostra. Aí depois eu vou pegar esse outro pedacinho aqui para fazer uma outra amostra. Depois eu vou pegar esse outro pedacinho aqui para fazer uma outra amostra. Minha pergunta é, você está vendo, eu vou aproximar bem, que esse pedacinho aqui que eu estou amostrando,
ele tem um início e tem um fim, ele não é um ponto fixo. Ele tem um início e tem um fim. Suponhamos que eu estou pegando aqui entre 0,1 e 0,2. Você concorda que esse sinal A, apesar dele ser amostrado, ele não é discreto, ele é contínuo? Ou você não consegue entender isso? Não consegue ver ainda isso? Por que ele é contínuo? Por que ele é contínuo? Ele ainda continua no mesmo sinal. A amostragem é apenas... Não, você não entendeu ainda. Eu vou tentar explicar. Olha, eu vou escrever os números aqui embaixo. Suponha, vou escrever o número aqui para tentar ficar claro. Cadê o meu smart aqui? Pronto. Bom. Olha, vamos supor que isso aqui seja 1. Bom, Vitor. Certo? Aqui seja 2. Aqui seja o 3. Eu vou tentar deixar em números para ver se você consegue ver. Vamos supor que eu estou com essa escala aqui. Então, isso daqui, eu vou colocar um outro aqui. Aqui é 1,5. Tudo bem? Suponhamos que esse ponto que eu estou pegando aqui, vou pegar esse ponto aqui de cima, ele vai de daqui para 10. Ele vai de 1,5 até 1,55. Só esse pontinho aqui, ó, que eu estou mostrando, certo? Você está entendendo, meu irmão? Esse pontinho sim. aqui, essa amostra, ela vai de 1,5 ao 0,55. Ou seja, de 1,5 a 1,55, esse valor, ele é contínuo ou é discreto? Contínuo. Ele é contínuo, porque entre 1,55 e 1,55 eu tenho infinitas possibilidades de número, não tenho? Sim. Então, isso aqui, não, essas amostras que são feitas aqui, ó, fiz uma amostra, essas amostras não são discretas. Essas amostras são assim, elas são contínuas. Você está entendendo agora ou não? Sim, compreendi. Pronto. Se as amostras são contínuas, essas amostras elas podem ser utilizadas em sistemas digitais do jeito que elas estão? Um sistema digital trabalha com sinais contínuos? No momento, apenas no momento. Um computador, ele pode trabalhar com infinitas possibilidades de número ou tem que ser finito? Infinito. Infinito. Não pode, homem. O computador não tem memória para trabalhar com infinitas possibilidades de número. Ah, sim. Pela milionésima vez, ele só trabalha com uma possibilidade. Ou é 0 ou é 1. O número no computador só pode ser 1, 2, 3, 3,55, 3,45, mas não pode ser entre 3,55 e 3,6. Não pode, ele não consegue computar. Eu sei que é difícil de entender, não é fácil, mas a gente precisa entender que computadores são limitados. A memória dele é finita, então ele não pode, num computador eu não posso ter um número infinito, posso? Eu posso ter um número Não. infinito no computador? Não. Não, eu tenho que ter um número finito. Sistemas computacionais só trabalham com valores finitos. Então, o valor finito é um valor discreto.
só valores discretos. Então, o computador não vai entender esse espaço amostral aqui, entre 1,55, entre 1,5 e 1,55. Porque entre 1,5 e 1,55 eu tenho infinitas possibilidades. Então eu fiz a amostragem, mas a amostragem não é suficiente. Depois da amostragem, esse sinal tem que ser um sinal digital. Para ele ser um sinal digital, ele não basta somente ser amostrado. Ele precisa ser quantizado. Eu preciso dividir isso aqui em diversos níveis para poder identificar qual é a diferença dessa amostra para essa amostra e pegar apenas um ponto nessa amostra entre 1,55, 1,5 e 1,55, pegar apenas um ponto de lá para ser considerado como o valor que representa essa amostra. Aí depois da quantização eu vou transformar isso num sinal digital. Eu vou digitalizar esse sinal, colocar não mais por exemplo, 1,52.5. Ele vai ser 0,1000001. Ele vai ser uma representação binária daquele sinal amostrado. Deu para entender ou não? Não é difícil? Sim, professor. Sim. Se eu te perguntar de novo, tu não vai me responder, macho. Então é melhor dizer a bicha, não entendi. É melhor você dizer, professor, entendi não. O que eu repito, eu vou mostrar essa aula antes de nós entendermos Antes de nós entendermos isso, nós precisamos compreender, como que eu vou mostrar na aula, as partes, antes de entender por PCM, né? É nós entendermos as partes de nós transformarmos um sinal em analógico para digital. A primeira coisa é a amostragem. Então, a amostragem, todos os sistemas têm alguma limitação. Então, é necessário respeitar pelo menos uma quantidade mínima de banda. Lembra que a gente disse que vai sempre trabalhar agora com frequência? Então, quando eu faço essa amostragem, é necessário que eu utilize uma quantidade mínima de banda daquele sinal para que ele represente pelo menos aquele ponto que está sendo amostrado. Então, essa quantidade mínima, a minha frequência de amostragem tem que ser pelo menos 2 vezes a largura de banda. B aqui é a largura de banda. Esta é a condição essencial. Isso é chamado de teorema de Nyquist. Então, o teorema de Nyquist é muito conhecido. Vocês não podem sair do curso sem lembrar do teorema de Nyquist. Olha, chega a ser até um pecado se você não lembrar do teorema de Nyquist. O teorema de Nyquist é só isso. A minha frequência amostral, ela tem que ser pelo menos 2 vezes a largura de banda do meu sistema, do meu canal. Tudo bem até aí? E aqui ele vai colocar num formato de equação. Ele vai colocar, veja bem, o que ele vai dizer? Ó? Ele considere, vou ter um sinal aqui, 6.1, certo? Eu tenho esse sinal. E eu preciso fazer uma amostra desse sinal. Então, esse aqui é o sinal que eu tenho. O que ele vai dizer aqui? Consideremos o sinal GT, o sinal GT da figura 6.1a, cujo espectro seja limitado em banda a B Hz, que é essa daqui. Ó. O espectro dele, quando eu pego esse sinal, aplico a transformada de Fourier, eu vou chegar nele nesse formato, tá ok? Estou vendo ele aqui em ômega e em F. Aqui eu estou vendo no tempo, aqui eu estou vendo ele na frequência. Por conveniência, espectros são mostrados como funções tanto em F como em ômega. Por que ômega? Quem é que é ômega? Quem é ômega? 2πf. É a frequência angular, 2πf. Obrigado, Sr. Luiz. A amostra GT, amostrar GT, ou seja, fazer uma amostra dessa função aqui, ó, certo?
a uma taxa de Fs, Hertz, significa tomar Fs, que é a minha amostra aqui, tá vendo? Transformada na transformada de Fourier, eu vou ter uma largura de banda. Então, significa tomar Fs amostras uniformes por segundo. Então, a cada segundo, eu terei uma quantidade de amostras com uma determinada frequência. Tal amostragem uniforme é efetuada com a multiplicação de GT por um trem de impulsos de ΔQ. Quem é essa função ΔT? Quem é a função delta? Alguém lembra? Essa é a função impulso unitário. Como é que é a função impulso unitário? Se não lembra, por favor, digo não lembro. Em 0 ela vale 1 e nas demais vale 0. Exatamente. Eu tenho aqui uma função. Obrigado, Larison. Aonde em 0 ela vale 1. Só isso. Em 0 ela vale 1. E nos demais ela vale 0 para cá e 0 para cá. Então, se eu quiser representar um sinal, por exemplo, como esse aqui, ó. Um sinal como esse, se esse sinal fosse contínuo, eu podia representá-lo dessa forma. Mas para representar dessa forma, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que pegar um impulso unitário e aqui eu multiplicaria por uma amplitude e deslocaria ele, não é? E aqui também eu vou multiplicar por uma amplitude, depois vou multiplicar por -1, ele vai inverter, e depois eu vou deslocar. Vocês estão entendendo ou não? Sim. Pronto. Então aqui, se aqui for 0, vamos tentar exemplificar. E aqui for 1. E aqui for 2. Aqui for, perdão, aqui é -1. Aqui é -1. Como é que ficaria? E aqui aqui eu tenho uma amplitude 2, aqui eu tenho uma amplitude 1, aqui eu tenho uma amplitude -1. Como é que eu representaria esse sinal aqui num formato de um somatório voltado para observando a função impulso? Como é que ele ficaria? Como é que eu escreveria ele? Esse primeiro sinal aqui mais à esquerda seria 2, né? 2 vezes delta T. Delta T o quê? Mais 1, não é isso? Não é? Mais. Aí eu tenho apenas o delta de T, que é a função impulso, mais -1, aí eu botaria aqui, ó, -1, que multiplica delta de T menos 1. Alguém não entendeu isso? O 2 representa a multiplicação dele por 2, que vai ter o quê? A amplitude dele, em vez de ser 1, agora vai ser 2. E aqui eu vou deslocar ele para a esquerda. Alguma dúvida? Ou ninguém lembra mais disso? Alguém lembra disso ainda? Sim. Pronto. Michael, você lembra disso aqui ou não? João Vitor, seu Luiz. Acho que não estão me ouvindo, não. Eu lembro sim, professor. Pronto. Então, qualquer sinal, eu posso representá-los como um somatório de impulsos unitários. É difícil entender isso? Acho que mais difícil é lembrar na Mas hora. não tem como esquecer. Tá com a moléstia dos cachorros, tô olhando para isso. Tu ainda tem como esquecer? Olha para a figura D. Aqui eu tenho um trem de impulso no C,
certo? Eu tenho um somatório de trem de impulsos unitários. Um impulso unitário mais outro impulso deslocado, um monte de impulso unitário deslocado. E isso daqui, não dá para perceber que eu estou multiplicando o impulso unitário, primeiramente por uma amplitude, que ele está aumentando essa amplitude, e depois eu estou deslocando. É difícil perceber que isso aqui é um impulso unitário multiplicado por uma amplitude e depois deslocado? É difícil? Senhores? É complicado ver isso? Senhores? Não. Eu vou supor que é. Então vamos para frente. Então o que ele vai fazer? Amostrar GT a uma taxa FS significa tomar FS amostras uniformes por segundo. Então a cada segundo eu vou tomar uma quantidade X de amostras. Tal amostragem uniforme é efetuada pela multiplicação de GT por um trem de impulsos ΔT, que consiste em impulsos unitários repetidos periodicamente a cada t segundos. Só isso, é o que está vendo aqui, ó. Um monte de impulso unitário repetido a cada segundo. Isso resulta numa amostragem, num sinal amostrado G de T da figura 6.1D. É o que está aqui, ó. Então eu peguei esse sinal, peguei essa função GT para cada posição de G. A G aqui era 1,2, aqui era 1,5, aqui é 2, aqui é 1,4, aqui é 1,3. Eu peguei esses valores de GT e multipliquei pelo trem de impulsos. Peguei o valor de G de T e multipliquei por um trem de impulsos deslocado no tempo, tá vendo? T menos alguma coisa. Quando eu fiz isso, eu cheguei nesse sinal amostrado. Para esse sinal amostrado, esse sinal amostrado está no tempo, quando eu apliquei a FFT, ele ficou desse jeito. Então, para ter esse valor aqui, isso aqui, ó, ele vai tratar ele aqui com o quê? Com um filtro passa baixas, cortando as frequências mais altas, deixando passar para cada amostra desse apenas as frequências mais baixas, tentando tirar o ruído e o erro do sinal. É simplesmente isso que ele está mostrando. Me diga, vocês estão conseguindo entender essa equação ou não? E conseguem ver essa equação, a amplitude que vai multiplicar um trem de impulsos unitários? É só isso. Eu pego a amplitude, multiplico pelo trem de impulsos, eu chego nisso. Vocês conseguiram entender até aqui ou não? Eu vou supor que sim. Só que ele vai colocar aqui esse trem de impulsos, certo? Esse trem de impulsos, ele pode ser expresso pela série de Fourier exponencial. Então, um trem de impulso desse no tempo, ele é igual ao quê? A 1 sobre Ts. Quem é Ts? Ts é o período. Período é o inverso da frequência. Então, 1 sobre Ts é a própria frequência. 1 sobre Ts, que vai fazer o somatório de menos infinito a infinito de E elevado a Jn ômega S de T. T a gente sabe que é o tempo, ômega a gente tem que é 2πf, certo? N é um número, vai ser a posicionamento que vai alterar em cada momento. E J, nós sabemos que é elevado a J, por quê? É elevado a J θ, eu posso representar isso daqui como uma soma de senos e cossenos. Que vai ser o cosseno disso daqui, mais o J seno disso daqui. Lembram disso, do número de Euler? Ou não lembram? A representação do número de Euler. Se não lembram, entre lá no YouTube e veja número de Euler. Você vai entender que isso aqui tem uma forma exponencial, vocês vão lembrar, e tem a forma trigonométrica do número de Euler. Então, o que ele vai dizer? Que o meu sinal
amostrado vai ser G de T, que é a amplitude de T vezes TS. O que é que eu vou ter? Esse TS aplicando a série de Fourier, vai ficar 1 sobre TS, o N vai variar de menos infinito a infinito, da amplitude que multiplica essa minha exponencial. Jn2π fs de t. Aí ele vai colocar, para calcular a transformada de Fourier dessa série, tomamos a transformada de Fourier do somatório 6.3. Eu tenho esse somatório, que é a série, vai se transformar agora na transformada de Fourier. Então, transformada de Fourier, nós sabemos que é para sinais discretos. Então, com base na translação da frequência, a transformada do enésimo termo é deslocada de n em fs. Então, portanto, o que é que eu vou ter? A transformada de Fourier vai ser 1 sobre ts, que vou ter o somatório de n menos infinito em n até infinito, de g, da frequência menos n fs. O que é que ele vai dizer? Isso significa que o espectro que eu tenho da transformada de Fourier consiste em g de t multiplicado por uma constante i sobre 1 sobre ts e repetido periodicamente a cada frequência 1 sobre ts, que é o que está aqui. Eu tenho o mesmo sinal repetido, tuco, 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 tuco. Isso aqui eu estou vendo ele na frequência, aqui eu estou vendo ele no tempo. Então, após a amostragem uniforme, que gera o conjunto de amostras GK de TS, qual é a questão que fica? Será possível reconstruir o sinal GT a partir do sinal amostrado GDT sem perda de distorção? Isso aqui, no domínio da frequência, ele vai mostrar que isso aqui só é possível se a minha frequência de amostragem ela for de pelo menos 2 vezes a banda. Ou seja, o meu período ele tem que ser menor do que 1 sobre 2b. 1 sobre 2 vezes a largura de banda tem que ser maior do que o meu período. Isso é chamado de taxa de Nyquist, certo? Faz parte do teorema de Nyquist. Então, para toda a frequência, toda a amostragem, ela tem que considerar pelo menos 2 vezes a largura de banda. A frequência considera pelo menos 2 vezes a largura de banda. Professor, como é que... Aqui, tá vendo? Ó? Tem que ser pelo menos maior do que 2 vezes a largura de banda. Então, como é que a gente pode ver isso? Estou trabalhando com 100 MHz, um exemplo. 100 MHz. Então, é a frequência que eu estou trabalhando de 100. Então, a minha taxa de amostragem, ela tem que ser de quanto? Estou trabalhando com 100 MHz e largura de banda. Quanto é que tem que ser minha taxa de amostragem? Para que eu possa reconstruir o sinal corretamente. E aí, senhores? Quem me ajuda? Ninguém consegue dizer não? Se eu tenho uma largura de banda B de 100 MHz, a minha taxa de amostragem tem que ser de quanto? Para que eu possa reconstruir o sinal sem perdas. Seria 200, né? Que é 2 vezes o valor da largura. É difícil entender isso? É difícil entender isso? É só isso. Pensa um negócio difícil, não é não? Então ele vai mostrar aqui a figura 6.2. Ó. Quando eu pego essa figura 6.2, qual o nome desse sinal aqui? Que tipo de sinal é esse? Que tipo de onda é essa? E aí, que onda é essa? Quadrada. Pronto, é uma onda quadrada. Qual é o interessante? Eu não vou resolver aqui, eu vou mostrar aqui a resolução, mas não vou querer que vocês resolvam, certo?
Se eu tiver uma onda quadrada na frequência, quando eu aplicar a FFT inversa, eu vou chegar com ela no tempo, né? Lembra disso? Se eu tiver o sinal no tempo e aplicar a FFT, eu chego em quê? Na minha transformada, não é isso mesmo? Sim. Não é, senhor? Eu vou chegar no meu sinal na frequência. Aplica a transformada, eu vou chegar com o meu sinal na frequência. E se eu tiver um sinal na frequência, o que é que eu faço para ele ir para o tempo? E aí? O que é que eu faço para ele ir para o tempo? É o inverso da Fourier. Eu vou aplicar a transformada inversa de Fourier. Tudo bem? Quando eu aplico a transformada inversa de Fourier, nessa onda quadrada na frequência, eu vou ter a função sinc. Como é que é essa função sinc? Alguém lembra? Como é que eu gero a função sinc? Como é que ela é? Como é a função sinc? Alguém lembra? Alguém pode me ajudar? Como é que eu defino a função sinc? E aí, senhores? Alguém lembra? Se não lembra, diga aí. Lembro não, professor. Como é que é a função sinc, não? Alguém lembra? Eu acho que o senhor não está me ouvindo, não. A função sinc é a função de seno de x sobre x. Então, eu vou passar rápido, eu estou perdendo tempo. Então, ele mostra a função de transferência de um filtro ideal de interpolação para a recuperação de um sinal analógico de amostras uniformes. Então, eu vou ter, na frequência, uma onda quadrada. A resposta do impulso desse filtro, transformada inversa de Fourier, ela vai ser 2 vezes B, eu já tenho aqui 2 vezes B, certo? Que é 2 vezes a largura de banda, vezes o meu período, vezes o sinc de 2πt, BT. Sinc é a função, o seno de x sobre x. Se eu chegar aqui e fizer, se ela vai funcionar, sinc de t, ou o plot sinc de t, tá aí, o seno de x sobre x. Pode olhar que é a mesma função que vocês vão encontrar aqui, a função sinc. Então, o que é que ele vai ter? Resumindo, se eu tiver uma onda quadrada que representa a função de um impulso unitário no tempo, na frequência, eu terei a função sinc. Agora, eu preciso amostrar essa função sinc. Então, o que é que eu vou fazer? Para cada amostra, para esse sinal, eu vou pegar
amostras dele. Veja que cada vez que eu amostrar, eu vou ter uma coisa como essa. Eu terei um outro delta. Isso aqui, eu estou vendo no tempo, a função delta. Para cada função delta dessa, eu terei uma função sinc. Eu tenho esse sinal, e para cada amostra dessa, na frequência, quando eu transformar, eu vou ter a função sinc. Certo? Onde o meu período vai ser 1 dividido por 2b, onde b é a largura de banda. 1 dividido por 2 vezes a largura de banda. Isso aqui é a interpolação ideal de um determinado sinal. Então, para G de 0, eu vou ter 1. Para G de mais ou menos TS, eu vou ter que vai ser, se eu tiver TS, eu vou ter 2TS, 3TS, e assim vai subindo até chegar em 0. Certo? Que vai ser o intervalo de cada amostragem. Então, aqui tem uma questão, ele vai pedir para usar a fórmula de interpolação para construir G de T a partir das amostras, utilizando as amostras de Nyquist, ou utilizando o critério de Nyquist. Então, o meu sinal, ele é o sinc de 2π vezes beta T, onde beta é a largura de banda. Veja, eu tenho um sinal sinc que está aqui. Observamos que este é o único sinal que tem largura de banda beta hertz e valores de amostras G de 0 igual a 1. Ok? Em 0, ele vale 1. G de NTS vai ser igual a 0, que está aqui. Ó. E para N diferente de 0, é claro, né? Nenhum outro sinal satisfaz essa condição. Está aqui a resposta da minha questão. Então, o que ele vai fazer? Se ele fizer essa divisão entre outros, ele pode reconstruir o sinal. Mas dessa forma, eu tenho o meu sinal G de T e eu vou ter cada ponto desse espaçado a um determinado período TS, a uma distância TS. Ok? Eu não quero dar isso aqui porque eu sinto que vocês não estão me entendendo. Mas o que é que eu tenho que fazer na reconstrução de um sinal sem haver distorção no sinal? Primeiro, eu tenho o canal com os dados, ou o próprio armazenamento de dados. Preciso fazer uma amostra desse sinal. Quando eu faço essa amostra, eu tenho um gerador de pulsos. Por quê? Eu preciso de um trem de pulsos que vai ser multiplicado por esse G de N, que são as amplitudes de cada amostra. Assim, eu vou ter um sinal amostrado. Nesse sinal amostrado, vai ser jogado em um equalizador, para que eu chegue na função que eu gostaria que estava aqui dentro, que é o meu sinal G de T. Eu vou aplicar sobre esse equalizador uma determinada função que é determinada não pelo tempo, mas pela frequência. Então, aqui dentro, eu já sei que eu vou aplicar a transformada de Fourier. Então, o que é que eu vou ter nas minhas amostras, na prática? Como eu mostrei, eu tenho o meu sinal, e desse sinal eu vou pegar amostras desse. Só que amostras desses sinais, elas também ainda são contínuas, está vendo? Ó? Elas são pedaços contínuos desse sinal. Não são pedaços discretos. Então, vou ter o somatório desses pedaços contínuos que vão formar a amostragem do meu sinal. E essa amostragem precisa ter uma determinada largura de banda, pelo menos 2 vezes a largura de banda do sinal que eu estou trabalhando. Deixa eu passar para frente, para que a gente possa entender. Essa imagem eu tenho o quê? Eu tenho o espectro do sinal amostrado, certo? Eu tenho a taxa de Nyquist na letra A e tenho uma taxa maior do que a taxa de Nyquist. Se você notar, isso aqui eu vou ter o meu sinal na frequência, são as amostras depois de colocado no trem de impulsos, ok? Ele fica com esse formato. Mas veja, quando eu considero a taxa de Nyquist, olha o que é que eu tenho. Um sinal bem juntinho do outro, ele não tem um espaçamento entre eles. Quando eu trabalho com a taxa maior do que a taxa de Nyquist, eu vou ter um espaçamento maior do que 2 vezes a largura de banda, que aqui eu tenho B e aqui eu tenho menos B.
Então, B menos B, eu vou ter aqui 2B. Então, B aqui e B desse lado. Então, para cada FS desse, eu vou ter pelo menos 2B. Aqui eu tenho mais do que 2B. Então, eu posso ter uma perda, se eu trabalhar com espaçamentos muito grandes, eu posso ter o uso ineficiente do meu canal. Lembra, o meu canal ele tem uma largura de banda, e essa largura de banda do meu canal também é limitada. Então, nessa largura de banda que é limitada, eu tenho que aproveitar da melhor maneira possível. Se eu usar taxas muito grandes, muito maior do que a taxa de Nyquist, eu posso ter a subutilização do meu canal. Então, geralmente, trabalha-se mínimo com a taxa de Nyquist. Alguma dúvida até aí ou não? Ou está difícil de entender? Senhores, alguém está me ouvindo ainda ou eu perdi o contato? Eu acho que os senhores não estão me ouvindo, não. Mas tudo bem, eu vou continuar. Então, vamos ver, por exemplo, uma coisa sobre esse mascaramento. Eu não quero tratar sobre isso, eu quero tratar do básico da disciplina. Cadê? Isso aqui é a mesma coisa do outro lá. Análise de amostragem prática não ideal. Não. Eu quero que vocês apenas entendam que o sinal será amostrado. Eu tenho esse sinal. Aqui eu tenho um trem de impulsos. E eu vou multiplicar esse trem de impulsos. Eu vou multiplicar esse trem de impulsos pelas amplitudes de GT e vou ter um negócio como esses. Então aqui eu vou ter amostras que ainda são sinais não discretos, mas sinais contínuos, da forma que eu estou vendo aqui, certo? Eu vou passar dessa parte de amostragem, que a gente já falou um bocado. Aqui tem algumas aplicações. Por exemplo, algumas aplicações do teorema da amostragem. Veja, nós temos diversos tipos de modulações. Então, no caso das modulações desses por trem de impulsos, nós vamos ter algumas delas que são bem conhecidas, que eu vou mostrar mais embaixo, certo? A modulação por amplitude de pulso, que é a PAM. A modulação por largura de pulso, que é a PWM. Alguns aqui, me lembro que o seu Luiz já fez até um PWM em um trabalho que a gente fez em outra disciplina. A modulação por posição de pulso e a modulação por codificação de pulso, que é a PCM. Então, vamos ver algumas delas. Então, se eu tivesse sinal, e aqui eu fiz a amostragem do sinal. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a modulação, tá aqui, ó. Sinal modulado, tá vendo? Tem um sinal, eu fiz aqui a modulação, fiz a amostragem do sinal. Aqui está meu sinal modulado, veja que eles estão todos bonitinhos. O que é que eu tenho aqui? A modulação por amplitude. Se eu tenho aqui a amostra do meu sinal, veja a modulação por amplitude. Ele vai aumentando a amplitude e eles têm tudo o mesmo tamanho, a mesma largura aqui, ó. Mas eles vão representar o sinal pela amplitude, modificando apenas a amplitude do sinal. Aqui eu tenho o PWM, onde vocês estão vendo que eles vão modificar o quê? A largura do pulso. Então eu represento essas variações, em vez de representar a variação na amplitude, eu vou mostrar cada variação dessa como variações da largura do pulso. E o outro, que é o ppm, eu vou ter a variação pela posição do pulso. Então, o pulso vai ter a mesma largura do meu PAN, porém ele não vai ter a mesma amplitude do PAN. Eu também não vou variar a largura do pulso como faço com o PWM, não. Eu vou modificar apenas a posição de onde ele deveria estar. Aí ele deveria estar aqui, eu puxo ele para um lado. Então, aqui eu represento esse ponto.
e vou representando esse sinal pela posição de pulso. E o outro é a codificação do pulso. Eu posso codificá-lo. E aqui eu tenho um exemplo que ele faz da multiplexação de sinais no tempo. Veja, eu tenho um sinal G1 e aqui eu estou fazendo dele a modulação por amplitude, vocês estão vendo, né? Tem a modulação por amplitude do sinal G1 e tem a modulação também por amplitude do sinal G2. Ambos estão no mesmo canal. Porém, se vocês notarem, G1 ele começa em um determinado instante de tempo e G2 começa em outro instante de tempo. Assim, eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo o mesmo canal, mas eu estou multiplexando ele, colocando vários sinais dentro desse canal, fazendo a divisão de tempo. Ok? Então, eu tenho uma multiplexação por divisão de tempo. Eu tenho o TDM. Tudo bem, senhores? Isso pode ser feito também na frequência, onde você vai ter o FDM, que é a divisão por frequência. Mas aqui eu estou mostrando no mesmo canal, eu estou pegando sinais e estou modulando eles na amplitude. Eu tenho a modulação PAN mais FDM. A multiplexação é por divisão de tempo. Alguma dúvida até aqui sobre o que nós tratamos até agora, sobre as modulações por pulso e um exemplo do TDM? Alguém está me ouvindo ou não? Senhores, eu perdi o contato com os senhores. Alguém já está me ouvindo? Eu estou ouvindo, professor. Tudo bem, então eu vou continuar. Eu tenho uma séria impressão que vocês não estão entendendo nada que eu estou dizendo, né? Mas vamos lá. Isso é mais verdade. Aí então lascou. Então eu vou parar de dar aula que não vai dar certo, não. Eu vou explicar aqui para terminar. Coisa pior que tem é você não ser compreendido, principalmente professor. A gente fica meio estressado com isso. Então vamos ver aqui a modulação por codificação de pulso. Eu tenho um sinal analógico, certo? Que é caracterizado por uma amplitude que pode assumir qualquer valor no intervalo contínuo. Eu quero colocar Vou te falar o que acontece, professor. Diga-me. Essa disciplina ela é muito complexa. E se a gente não estudar, não adianta, a gente não vai acompanhar 100%. Algumas coisas ficam, mas algumas outras coisas não dá para entender. Então, a gente está até pensando, eu e o Diogo, nós estamos pensando de repetir essa disciplina, porque... Eu queria entender qual é a dificuldade, eu vou parar um pouco aqui, tá certo, se o senhor me permite? Os senhores também estão me ouvindo? Qual é a dificuldade de vocês lerem o material e estudarem a disciplina? Me explique qual é a dificuldade, que eu gostaria de entender para poder ajudar, né? Se a gente entender a dificuldade, consegue ajudar, né, seu Luiz? Qual é a dificuldade? Eu te explico, professor. Professor, a gente trabalha, certo? Apesar de eu já ser... Eu já deveria estar só estudando, porque era meu sonho, era só parar um dia de trabalhar só para estudar. Mas, infelizmente, não tem condição. Eu não tenho condição de parar só para estudar, eu preciso trabalhar. E, para mim, eu falo de mim. Eu já tô um cara já cansado, e quando eu chego do trabalho, olha, para mim, entrar para estudar é mesmo uma força de vontade que eu tenho, eu quero mesmo aprender, mas o meu físico já não dá. Só me permite, seu Luiz, dizer uma coisa bem simples. É porque, seu Luiz, o senhor está tentando estudar num horário que o seu corpo não admite. Eu acho que eu já tinha falado isso para o senhor outras vezes. Não adianta, se seu corpo está cansado de noite, cada pessoa tem um ritmo e tem um horário de estudo. Se você vai estudar, seu Luiz, à noite e seu corpo está cansado, você não vai aprender nada. E assistir aula aqui não é estudar. Assistir aula seria uma revisão do que você já viu para tirar uma dúvida do que você já leu.
Exatamente, é isso que está faltando. Se a gente não estudar, não adianta nada a gente ir para a aula. O que é que eu estou achando? Os senhores estão perdendo tempo. Não é a professora está perdendo tempo assistindo aula, não. Os senhores estão perdendo tempo durante o dia que podia estar aproveitando para ler. Ah, professor, eu vou deixar de trabalhar de forma nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que a gente perde muito tempo com muitas outras coisas. Então, se você não rende à noite, para que diabo tu está estudando de noite? Eu estou estudando, não é assistindo aula, eu estou falando de estudar, tentar ler o material, tentar entender o que você está lendo, não apenas da minha disciplina, mas de outras disciplinas também. Olha, seu Luiz, para os outros alunos, já disse a vocês, eu vou repetir mais uma vez, eu sei o que é trabalhar e estudar, seu Luiz. Eu trabalhava muito, e não era pouco não, eu trabalhava de venda todo dia na rua, de moto, com sol quente na cara, todo santo dia, atendendo, pelo menos, no mínimo, 50 clientes, para tentar vender o dia todo. E eu fazia o curso de engenharia, fazia o curso de economia, e ainda fazia pesquisa, e ainda era monitor de mesa, e não atrasava disciplina nenhuma. E tudo que os professores pediam, eu fazia. Eu não deixei de fazer trabalho nenhum, não deixei de estudar. E tem mais, eu era um dos alunos, se me permite, que eu discutia com o professor. Porque ele dava o material, eu lia, os outros alunos não liam, mas eu lia. Tanto é que minha filha, quando foi comigo no curso de economia, ela ficou espantada. Os professores eu terminei o curso em 2011, eu fui com ela, eu acho que foi em 2018, 8 anos depois, e os professores me chamavam pelo nome, me conheciam. Paulo, como é que tá e tal? E ela ficou olhando para o professor, Paulo, papai, como é que ele te conhece? Ele só tem duas formas, querida, de um professor que tem muitas disciplinas e muitos alunos todo ano lembrar de um aluno depois de tanto tempo. Ou ele fez uma coisa muito boa ou fez uma merda muito grande. Das duas, uma. O negócio é que eu li o material, não entendia, que eu tenho dificuldade de entendimento, e ia debater com ele para tentar entender. E a maioria dos meus colegas, não. Estava nem aí. Então, o que é que eu recomendo? Se o senhor está cansado da noite, acorde. O senhor, qualquer aluno que está me ouvindo, você só precisa acordar meia hora mais cedo, só. Você só precisa ler esse material. Se você pegar meia hora por dia, os senhores só pagam 3 disciplinas por período, a cada 2 ou 3 meses. Senhores, a cada semestre eu pagava 15 disciplinas. 13. Era 13 disciplinas para ler material. Tinha apostila, livro, prova, trabalho, seminário. Tinha tudo que você pode imaginar. E muito mais do que é cobrado para os senhores. Então, acorde meia hora mais cedo e bote, segunda-feira eu vou estudar a matéria daquele infeliz, daquele neguinho lá que fica infernizando minha cabeça e me perguntando coisa que eu não sei. Eu vou ler o diabo daquele material, segunda eu leio ele, terça-feira eu leio outro, quarta eu leio outro, quinta eu leio outro, sexta eu leio outro. Não vou estudar nem sábado nem domingo. Você não precisa estudar sábado e domingo. Você só precisa pegar meia hora por dia. Quando você sentar no vaso sanitário, pega o celular e abre e vai ler. Você só precisa ler. Se você ler esse material e não entender e me perguntar, a gente tira a dúvida. Só entende, seu Luiz? Os outros alunos estão entendendo? Tranquilo, professor. Durma mais cedo hoje. Eu vou fazer isso, professor. Acorde mais cedo amanhã e pegue este maldito material. Eu vou ler esta peste. Eu posso não entender nada, mas, professor, o que molesta é quantização? Eu li aqui, eu não entendi. Eu quero saber o que molesta é isso. Só saia daí quando eu entender o que é quantização. O que é um sinal digital eliário? O que molesta é eliário. Mas se os senhores não perguntam nada, eu pergunto o tempo todinho, fico esperando. Aí parece um versículo bíblico, né? E houve um silêncio no céu por quase meia hora. Está lá no Apocalipse. Eu me sinto como João no Apocalipse, no silêncio no céu a quase meia hora. Sem ninguém dizer nada. E eu esperando vocês dizerem, pelo menos, que não estão entendendo o que eu estou dizendo. Pelo menos isso. O professor, não estou entendendo bosta nenhuma do que está dizendo. Então, faça isso a partir de amanhã. Se você não rende à noite, bicho, acorda mais cedo, meia hora. Não, professor, não consigo render de manhã, me sinto muito cansado. Terminou a aula, é meia hora só. Bota no relógio, meia hora, não vai assistir a novela, não assiste Netflix, não assiste filme, não assiste anime, esquece os X-vídeos, esquece o Pornhub, vai ler meia hora do material, depois tu vai fazer o que tu quiser, mas ler todo dia meia hora. Eu vou ler uma apostila dessa que eu não entendi, eu estou dando PCM, eu vou ler essa apostila, eu não li o resto mais, essa de PCM eu vou ler, do começo ao fim,
Porque tem 77, não são 77 páginas. Só tem de material umas 30 e poucas páginas. Porque no final tem um código MATLAB que, se os senhores tivessem um pingo de boa vontade de querer aprender, aqui, ó, um pingo, vocês pegariam esse código e implementar no MATLAB para saber se ele funciona. Era só copiar e digitar no MATLAB aqui, ó. Isso. Chegava para mim, professor, o que é que essa linha que é subplot? Eu ia dizer o que era subplot. O que é que esse hold on faz? Eu implementei aqui, eu quero entender o código, quero saber como é que ele funciona. O que significa set? Isso aqui faz o quê? Ele vai mostrar todos os exemplos que ele fez, ele coloca aqui. Todo o conteúdo que eu dei até agora, no final tem isso aqui. E eu pedi para os senhores implementarem desde a primeira aula. Para vocês verem na prática como é que funciona no MATLAB. Então veja, de material mesmo, ó, tem a parte de compressão de vídeo. Isso aqui é só curiosidade, só para você ver onde é que eu aplico este maldito desse conhecimento. É 55 páginas. Não dá mais do que meia hora de leitura. Então, como eu já disse, pula a formulação matemática, entende o conceito. Faz só entender o conceito. Professor, não entendi isso aqui, não tem problema. Não estou interessado na formulação matemática, eu estou interessado em entender como é que esta cebola funciona. Só isso. Vamos lá, aqui, ó. No caso da modulação PCM, vamos entender. Se a gente terminar essa aula e vocês entenderem pelo menos isso daqui, eu estou feliz. Vamos lá. Tem um sinal analógico. Vou aplicar um filtro, certo? Um filtro passa-faixa. Para pegar somente a faixa de frequências que eu quero do meu sinal. Concorda comigo que um sinal, eu estou falando aqui, mas está cheio de ruído ao meu redor, não está? Vocês conseguem perceber? Por favor, falem comigo. Sim, tá. Está cheio de ruído? Então, como é que eu tiro esse ruído? Eu faço um filtro passa-faixa. É o que ele está dizendo aqui, ó. Vai fazer um filtro passa-faixa. Vai pegar somente a faixa de frequência e o resto do ruído tu vai tirar. Depois eu vou colocar esse sinal num amostrador. O que é que o amostrador faz? Eu acabei o tempo todo falando de amostra. Olha aqui o que ele faz. Ele pega o sinal e faz o quê? Nossa, não. Faz amostras. Que amostras ele faz? Desse tipo aqui, ó. Pedacinhos, tá vendo? Do sinal de tempo contínuo. Legal, amostrei o sinal. Depois de amostrar, aonde vem o problema? Agora eu vou quantizar o sinal. E o que é quantizar? Quantizar é justamente isso aqui. Eu tenho, por exemplo, esse sinal. Veja, eu vou dividir esses diversos pontos em um monte de nível. Tá vendo? Ó? Dividir uma porrada de nível. Vocês estão vendo que esse sinal aqui, ele está entre um nível e outro nível? Conseguem ver? Consigo. Tá vendo que esse sinal aqui ele está entre esse nível e esse nível? Conseguem ver? Cada sinal está entre um nível. Está entre um nível. Esse nível tem um diferente. tamanho. Exatamente. Esse sinal tem um nível de 2MP dividido por L. E o que é D2MP dividido por L? Vamos lá. Ele coloca o seguinte, ó. A amplitude do sinal analógico, MP, é a amplitude do sinal. E ele vai ocorrer entre o intervalo menos MP e MP, ó, tá vendo? Ó? Menos MP a MP. O que é que eu vou pegar? 2 vezes a amplitude máxima do meu sinal. Por que 2 vezes a amplitude máxima? Lembra que eu preciso da largura de banda de 2B? Na amostra? Na quantização eu preciso pelo menos de 2 MP, que é o meu limite máximo, certo? Dividido por L. E quem é L? L é o subintervalo que eu vou trabalhar. Assim, para cada largura aqui, estou tratando aqui de tensão, tá certo? Para cada largura dessa de tensão que eu tenho, que é meu ΔV, vai ser 2 MP dividido por L.
Aí eu coloco, a seguir, cada amplitude da amostra é aproximada por um valor no ponto médio do sistema de intervalo que ocorre. Ou seja, aqui eu estou usando L igual a 16, eu tenho 16 subníveis. Tudo bem até aí? Eu tenho 16 subníveis. Tenho uma amplitude máxima, MP. E o tamanho disso aqui vai ser 2MP, cada tamanho desse aqui, ó, dividido por L. Veja, se eu pegar aqui e começar a fazer essa quantização, chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, isso aqui de 3, isso aqui de 4, isso aqui de 5, aí eu pego esse sinal e vou ter o médio aqui. Eu tenho aqui 1 e 2. Esse sinal, ele está mais perto do 1 ou mais perto do 2? Ele está entre um e o outro. Mas eu tenho que ter uma aproximação, entendeu, seu Luiz? Então, se eu considerar que ele for abaixo de 0,5, ele está mais perto de 1, ele vai valer quanto? 1. Se eu considerar que ele está acima de 0,5, ele vale quanto? 2. 2. Entendeu agora? Sim, agora. Então, depois eu vou pegar esse valor e vou transformar ele em binário. Quanto é que vale 2 em binário? Vale tanto. Esse aqui está entre 3 e 4. Se ele estiver abaixo de 0,5 aqui da média, eu considero ele 3. Então, esse aqui está no 2, esse aqui está no 3. Vou ter 2 em binário, o segundo vou ter 3 em binário, o terceiro... E assim vai. Alguém não entendeu o que é quantização? Ou não? Entendi. Eu perguntando quem é que não entendeu. Alguém não entendeu? Por favor, diga que eu explico de novo. Eu vou pegar a amplitude do meu sinal. Suponhamos que o sinal lá de Gladson, um sinal lá teu o sinal teu Gladson, ele varia de quanto em tensão? A amplitude do teu sinal lá tem um VPP de quanto? Mais ou menos. Não entendi. Tá falhando aqui a minha internet, tá ruim. Eu estou perguntando o seguinte: o Vamos teu colocar sinal, aí 10 volts, pica-pica. a tensão de pico a pico do teu sinal geralmente trabalha com quantos volts? 2, 3 volts, 5 volts, 12 volts, quantos volts? A tensão de pico. Repita aí, por favor, professor, não entendi. A tensão de pico do teu sinal de áudio geralmente vai para quantos volts? Tá entendendo não? Vamos supor que eu tenho aqui 10 volts, professor. uma tensão de pico de 12 volts. Se eu tenho uma tensão de pico de 12 volts, quanto é que vale aqui meu menos NP? Se aqui é 12, aqui vale quanto? Menos 12. Menos 12. E eu vou dividir isso aqui em 16 canais, certo? Então eu tenho 16 linhas entre menos 12 e 12. Quanto é que ficaria o tamanho aqui do meu quantum? De cada partezinha dessa seria 2 vezes 12 dividido por L. Dá 24 dividido por 16. Quanto é que dá? Vocês conseguem fazer isso na calculadora? 1,5. Veja só. Então, que espaçozinho eu teria aqui na minha quantização? Cada quadradinho desse aqui, ó, cada linha dessa teria um espaço de 1, quanto, seu Luiz? 1,5 volt. 1,5 volt. Então, se eu estou aqui, ó, isso aqui é 1,5. Aqui é 3, né? 1,5, 3, 4,5, 6. Entre esse e esse, eu tenho o meio. 1,5, 3. Aqui eu tenho a metade. Se eu considerar que esse ponto está abaixo dessa metade, esse valor vai valer 1,5 volt. Concorda comigo? Sim. Isso aqui vai valer 1,5 volts. Eu vou pegar 1,5 agora e vou codificar em bits. Eu vou transformar esse 1,5 em um código binário. É difícil de entender isso. E vou fazer a mesma coisa para esse. Só que esse aí vai ser maior, né? Aí aqui eu já não estou mais entre 1,5 e 3, né, seu Luiz? Aqui eu já estou entre 4,5 e 6.
Suponhamos que eu vejo esse sinal e ele está um pouco acima de 0,5 aqui, né? Da metade. Então, acima de um pouquinho de perto mais de 6 do que perto de 4,5. Eu considero ele 6. Aí eu vou pegar esses 6 volts e esses 6 volts vai representar o meu sinal. Então eu tenho aqui que é 1,5, eu tenho aqui que é 6. E assim eu vou montando para cada ponto. E cada vez que eu fizer isso, eu vou atribuindo para cada um dele um código binário. Alguém não entendeu? Sim, professor, está entendido agora. Entenderam o que é quantização? Isso aqui é a quantização. É isso aqui que o quantizador faz. Ele pega o limite máximo e mínimo, certo? Na amplitude do meu sinal, multiplica por 2, ou seja, o limite máximo, multiplica por 2, que eu tenho do máximo ao mínimo, e depois divide por L. Aí eu tenho a subdivisão em volts, em tensão. E em cima disso, eu vou botar para cada sinal, eu vou colocar um ponto. Agora veja, é obrigatório usar 16? Nesse caso? Não. Eu posso usar aqui 32, 64, vai depender de que tipo de codificação eu estou fazendo. Aí vai colocar aqui, ó, de um ponto de vista prático, um sinal digital binário. Lembra, vocês pagaram uma disciplina que vocês viram um número binário? Alguma Sim. disciplina? Então vocês sabem pelo menos transformar um número decimal em binário, né? Sim. Então, pronto, não tem dificuldade. Então, o que acontece? Esse sinal binário, ele só pode assumir 2 valores. Quais são? Ou 0 ou 1. Eu vou olhar para esse sinal aqui. Eu tenho aqui, ó, 1,53. Tudo bem, seu Luiz? Sim. Veja, eu posso considerar aqui, eu vou até comentar aqui, 1,5 como 0 e 3 aqui como 1. Certo? Se esse sinal estiver mais próximo de 1,5, ele vai valer quanto? Se ele estiver mais próximo de 1,5? 5, ele vale quanto? 1,5. Não. 0. Eu vou dizer que 1,5 vale 0 e 3 vale 1. Ah, tá. Sou eu que estou dizendo. Se ele se aproxima de 1,5, ele vale quanto aqui? Aqui ele vale 0. Ele vai valer 0. Agora eu chego para cá, eu digo que aqui é 0 e aqui é 1. Para esse sinal. Se esse sinal estiver mais próximo de 6, ele vale quanto? Aí 1. Aí vai valer 1. Aí eu chego para esse sinal e eu digo que aqui ele vale 0 e aqui ele vale 1. Se esse sinal estiver mais próximo de 9, certo? 7,5, 9. Ele vai, que aqui é 7,5 e aqui é 9. Ele vai valer quanto? Vai valer 1. Aí eu chego para esse sinal, certo? Tá vendo como é que é feito? E aqui vale 1, aqui ele vale 0. Se esse sinal estiver mais próximo aqui de 11,5, aqui ele vai valer 0, aqui ele vai valer 0. Esse sinal aqui, se ele estiver mais próximo aqui do 1, aqui ele vale 1. E esse sinal, se ele estiver mais próximo aqui de baixo, aqui também ele vale 1. E aqui é a mesma coisa do outro, aqui ele vale 0. Veja, eu peguei esse sinal, quantizei ele, determinei quem era 0 e quem era 1. O que é que eu tenho agora? Um código binário. Alguém não entendeu o que eu fiz? É isso que o codificador ele faz. O resultado, o que é que eu tenho? 0, 1, 1, 0, 1, 1. Dá para entender ou não? Sim, professor. É difícil isso? Tá difícil entender isso, senhores? Eu queria saber para que serve esse negócio aí. Homem, o senhor usa no seu celular o tempo todo, seu Luiz. Eu vou repetir. Homem, pelo amor de Deus. Veja,
o sinal do seu celular, da televisão, do computador, todos os sinais são digitais. Eu tenho que transformar sinais analógicos em sinais digitais. Isto é um sinal analógico. Eu estou mostrando como é que um conversor AD, já ouviu falar do conversor AD? Ah, tá, professor. É para ele Eu estou entender. pegando um sinal analógico e estou transformando no sinal digital para o computador poder trabalhar com ele. No sistema digital, nós não transmitimos sinais analógicos, nós transmitimos sinais digitais. Então, para digitalizar um sinal, Então, isso eu aí é a preciso... quantização, né, do sinal. É quando você transforma ele de analógico para digital. Não, não é não. A quantização é essa divisão em subníveis, do pico a pico da amplitude do meu sinal. O que eu estou fazendo aqui é a codificação. Eu estou pegando cada amostra dessa e estou transformando em um número binário. Então, a primeira você não precisa quantizar, fazer a quantização do sinal? Primeiro eu preciso amostrar. Depois de amostrar, eu vou pegar o máximo e o mínimo e vou quantizar. Eu quantizei o universo das minhas amostras. Depois de quantizar, eu vou pegar cada ponto desse e vou colocar para ele um valor. E vou codificar cada amplitude dessa, cada amostra dessa. Depois de eu quantizar, depois de eu amostrar, depois de quantizar e codificar, o que é que eu tenho? Eu tenho um sinal no formato binário. Aí eu tenho um sinal digital. Tudo bem, senhores? Eu vou apenas ler isso aqui para eu terminar, tá certo? Do ponto de vista prático, um sinal digital binário, sinal que pode assumir Eu não sei apenas qual o dois microfone valores. aí que está atrapalhando demais aí. Tem o microfone aberto, eu não sei de quem é, deixa eu ver. É o de Gladson. É muito direto. Devido à sua simplicidade, economia e facilidade de implementação, podemos converter um sinal L-ário, ou seja, várias divisões, em um sinal binário através da codificação por pulso. Essa codificação está lá na figura 1.5, eu não vou mostrar. Para o caso de L igual a 16. Em L igual a 16, eu tenho 16 dígitos. Aí coloca. Essa codificação é formada pela representação de 16 dígitos decimais entre 0 e 15, conhecida como codificação binário natural. Outras maneiras de obtenção de códigos binários são, mais à frente ele vai falar. A cada um dos 16 níveis a serem transmitidos é alocado código binário de 4 dígitos. Certo? Então, a cada nível desse aqui, eu coloquei apenas um, não foi? Mas, na verdade, ele está dizendo que você vai colocar 4 dígitos. Ok? É alocado código binário de 4 dígitos. Então, para esse valor aqui, eu teria 00000, o outro 0101000 e o outro 1000. Para cada um deles, eu vou ter um código binário de 4 dígitos. Assim, para cada valor desse, eu não teria apenas um zero. Aqui eu teria um conjunto de 4 dígitos, aqui outro conjunto de 4 dígitos, aqui outro conjunto de 4 dígitos, aqui outro conjunto de 4 dígitos. 2 elevado a segunda dígitos. Tudo bem até aí? O sinal analógico MT fica, então, convertido em um sinal digital binário. Um dígito binário é considerado de bit, binary digit. E isso aqui é o nível nome bit, é um dígito, é um sinal digital binário, certo? Essa contração de binary digit, bit, se tornou uma abreviação padrão da indústria e também é utilizada nesse livro. Ó, cada amostra é um exemplo, portanto, de codificação de 4 bits. Aqui eu coloquei apenas um valor, mas na verdade não é um, seria um 4, um conjunto de 4 bits. Para a transmissão destes dados binários, precisamos alocar uma forma diferente de pulso a cada um dos 2 bits. Uma possibilidade é alocar um pulso negativo para o bit 0 e um pulso positivo para o bit 1.
de modo que cada amostra seja transmitida por um grupo de 4 pulsos binários, a codificação por pulso. E o sinal resultante é um sinal binário. A largura de banda do sinal de áudio é de 15 kHz. Então, se eu tenho um B de 15 kHz, eu preciso pelo menos de 2 vezes isso, pelo menos 30 kHz. Contudo, para a voz, testes subjetivos mostraram que a articulação e inteligibilidade do sinal não é afetada se todas as componentes acima de 3.400 ou 3,4 kHz forem suprimidas. Como em telefonia, o objetivo é a inteligibilidade e não a alta fidelidade. Os componentes acima de 3,4 kHz são eliminados por um filtro passa-baixas. O sinal resultante é então amostrado a uma taxa de 8.000 amostras por segundo, ou 8 kHz. Ok? Então aqui eu tenho 3,4, eu vou pegar um pouco maior do que 2 vezes 3,4 kHz para 8 kHz. Essa taxa é intencionalmente maior do que a taxa de amostragem de Nyquist, 6,8. Então, eu deveria ter 6,8 e, na verdade, eu pego 8. Para que os filtros realizáveis possam ser aplicados à reconstrução do sinal, para que não tenha tanta perda. Cada amostra, por fim, quantizada, agora veja, ali eu tinha 16 níveis, mas agora a quantização será em 256 níveis. O que requer um grupo de 8 pulsos binários para codificar cada amostra, 2 elevado a 8. Então, eu vou ter aqui 8 pulsos que vão representar cada amostra. Assim, o sinal de telefonia requer 64.000 pulsos binários por segundo. Então, eu preciso de 64K de pulsos binários por segundo. Aqui ele vai tratar de uma tecnologia já morta, praticamente morta, mas que ele trata como novo. Uma aplicação recente para o livro. Esse livro aqui não é novo. Então, é a PCM ou Compact Disc, CD. Este é um caso de alta fidelidade que requer uma largura de banda de 20 kHz para um sinal de áudio. Embora a taxa de amostragem seja apenas 40 kHz, a taxa de amostragem usada nós temos lá que é 44,1 kHz. Alguém já viu programas de áudio que usam essa taxa de amostragem? Eu acho que não vai dar tempo de abrir, já vão dar 9 horas, mas na próxima hora eu posso abrir aqui o Audacity e nós vemos que a taxa de amostragem que ele usa é de 44 kHz, ainda que a largura de banda necessária é de apenas 20 kHz. Um pouco maior do que a taxa de Nyquist, que seria apenas de 40. Para quê? Para que não haja perda e possa ser reconstruído o sinal. Assim, a quantização é de 65.536 níveis de quantização. E cada um é representado por 16 bits, porque 65.536 é 2 elevado a 16. Então, eu teria 16 bits para reduzir o erro de quantização. O que acontece? A cada nível de quantização, eu preciso de 16 bits. Ou seja, em vez de ter aqui, eu usei apenas um zero para representar isso daqui. Em vez de ter um zero, eu tenho 16 valores para representar apenas essa amostra, 16 zeros e uns desse, né? Um número binário com 16 dígitos. Aqui eu vou ter outro número binário com 16 dígitos, 100016. Aqui também eu vou ter outro com 16. Para garantir cada ponto dessa de amostra e garantir que não há erro. Em vez de ter isso aqui dividido em L, eu vou ter, por essa divisão, 65.536, ou seja, 2 elevado a 16. E para cada valor eu vou ter, para cada amostra dessa eu vou ter 16 componentes dessa aqui binário, um número um número dividido em 16 zeros e uns. Tudo bem, senhores? Até aí? Aí depois nós vamos ver as vantagens da comunicação digital e outras coisas. Alguém tem alguma pergunta? Isso daqui é essencial. Amostragem, quantização, codificação. Para que não haja dúvida. Eu vou parar a gravação.